Queria te convidar a se colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Mais um domingo que o Senhor nos proporciona o privilégio de estarmos aqui na sua casa para louvar e engrandecer o seu nome. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus, no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que eu e você possamos ser bem-aventurados, mais do que felizes. Aleluia! Que possamos ser sal dessa terra e farol para esse mundo. Isso é o que nos diz a palavra do Senhor. Nós vamos estar louvando, dizendo bem-aventurado e pedindo ao Senhor que sare a nossa nação, que restaure a nossa nação. A palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, como bem-aventurados, que como sal da terra, que como luz do mundo, nós possamos clamar por uma restauração sobre a nossa terra nesses dias. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
que haja transformação, que nós, como igreja, sejamos o sal e a luz. Sejamos os bem-aventurados. Oh, Senhor, nós encontramos o nosso tesouro maior, o nosso bem mais precioso, chamado Jesus Cristo. Que possamos levar desse amor, possamos levar dessa boa parte aos que ainda não tiveram esse encontro com o Mestre. Tudo que temos, ó Pai, nós derramamos aos teus pés. Seja tudo, Senhor, em nossas vidas. Seja tudo, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Essa canção, ela fala sobre a passagem ali em Lucas 10:38, onde certa mulher chamada Marta recebeu o Senhor Jesus em sua casa. Maria, sua irmã, estava ali também. E Maria fica aos pés do Senhor para aprender mais dele, pois ela encontrou no Senhor Jesus um tesouro bem mais precioso. E a passagem ali nos diz que Marta estava preocupada com os afazeres, pois ela tinha que servir o Mestre, servir todos aqueles homens que estavam ali na sua casa. Como boa anfitriã, ela queria servi-lo bem. E ela diz assim: Senhor, o Senhor não se importa? Pede para que Maria venha me ajudar. E o Senhor diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Talvez você esteja como Marta aqui nesta manhã, preocupado com tantas coisas. Talvez o seu coração esteja inquieto com tantas coisas. Mas que você possa se render aos pés do Mestre como Maria. Que você possa se render, desfrutar de uma vida de intimidade, uma vida de ouvir o Mestre falar. Muitas vezes só nós queremos falar e não queremos ouvir. Mas que nessa manhã, toda a sua agenda, todos os setores da sua vida, você possa submeter aos pés do Senhor. Que você possa andar com Ele. Que você possa criar um relacionamento íntimo com o Senhor. Pois não há tesouro maior do que o Senhor Jesus. Tu és o nosso tesouro, Senhor. Precioso
Conquistastes a nós a salvação pelo preço do teu sangue. Glória a Deus. Não existe amor maior do que o teu. Mesmo sendo Deus, veio dos céus à terra, se fez como um de nós e se entregou naquela cruz. O Senhor não precisava fazer isso, mas Ele fez por amor a mim e amor a você. Ele é o nosso maior tesouro e a Ele nós declaramos a Ele a glória para todo sempre. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é digno do nosso louvor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. A Ele a honra, a glória, o louvor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para Ele. Ele está acima de tudo, acima de todos. Às vezes nós nos ocupamos tanto com coisas pequenas, insignificantes, nos preocupamos demais. E quando nós fazemos isso, na verdade nós estamos, e olha, a expressão que eu vou usar tanto forte, nós estamos desonrando a Deus. Eu vou dizer agora de uma forma um tanto diferente. Quando nós nos ocupamos com coisas, eu digo coisas, e eu estou dizendo qualquer coisa, nos ocupamos demais com elas, a ponto delas nos tomarem a paz, nós estamos honrando mais estas coisas do que honrando a Deus. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos encontrar uma série de vezes Deus falando para nós: não fiquem preocupados, não andem ansiosos, não se ocupem demais com coisas. Isso não significa que nós não devemos nos ocupar com coisas, porque o nosso dia a dia nos leva às coisas. Nós lidamos com coisas, nós lidamos com pessoas, nós lidamos com situações que requer de nós sempre o quê? Uma resposta, uma ação, uma reação, certo? Então nós lidamos com coisas o tempo todo. E não é errado necessariamente a gente se preocupar até certo ponto. Só que a preocupação precisa ter limite. Ela precisa ter um limite. Ela não pode exceder esse limite. E, invariavelmente, o que acontece é que nós não damos conta desses limites e permitimos, então, que a nossa alma se lance e mergulhe na preocupação. E isso vai produzindo em nós, obviamente, a ansiedade. E aí a ansiedade, ela vai sendo ali alimentada, a tal ponto que nós chegamos em determinado momento sem firmeza. Ficamos sem firmeza, ficamos ali bambos, ficamos descontrolados, perdemos a paz, perdemos a capacidade de decidir de uma forma firme. Ficamos amedrontados. Aí qualquer coisa que acontece é motivo para a gente ficar ali já, e agora? O diagnóstico. Então anote aí esse diagnóstico. Tristeza profunda. Tristeza profunda. Perca da vontade de fazer coisas corriqueiras, que antes você fazia, produzia alegria, gerava prazer, só que hoje você já não sente mais a mesma alegria que antes você sentia. O dia de sol, imagina aquele dia de sol, né? Aquele dia bonito, você não consegue enxergar as cores. Você não consegue enxergar as cores. Você vê tudo como se tivesse cinza. Eu sei, eu prefiro o dia de sol, aquele dia bonito, do que aquele dia fechado, chuvoso, triste, que a gente diz, aquele dia triste. Mas, sabe quando você entra numa sequência de dias tristes? E a tal ponto que você se olhando, então aí você passa a se ver agora, e você diz assim, mas não faz sentido. Eu tenho arroz, eu tenho feijão, tenho batata, tenho macarrão.
Eu tenho um teto, eu tenho um lar, eu tenho uma casa. Não está me faltando, porque se a gente tem uma situação específica, então a gente logo identifica que o fator que está gerando aquela preocupação é algo relacionado àquilo. Se você passa por um momento difícil, e a gente vai, inevitavelmente, neste mundo, passar por momentos difíceis, sejam eles quais forem, né? Então, mas eu tenho diante de mim um acontecimento, esse acontecimento é óbvio, então eu sei que estou assim, um tanto abatido, abalado, em função deste acontecimento, ok? Então, eu não estou falando desses acontecimentos, eu estou falando de uma situação corriqueira em que você se vê ali de tal forma que não consegue entender o porquê você está assim. Aí você começa a fazer reflexões. Eu vou na igreja, eu fui no culto domingo, eu estive aqui no Entre Elas. Quem esteve no Entre Elas aqui? Né? Olha, eu fui visitada por Deus, no caso das mulheres. Quem estará aqui no HD+. Então já estou agora, né? Olha, eu também serei visitado por Deus. Eu estive no culto, foi uma bênção, a gente cantou a Ele a glória, e naquele momento que eu cantei a Ele a glória, eu levantei as minhas mãos, nossa, foi tão bom. Foi tão bom. E eu senti a presença de Deus, mas, e aí, você se dá conta logo no dia seguinte, que aquela presença é como se ela, eu estava bem, eu estava feliz, mas novamente eu me vejo aqui, sem perspectiva. Eu tenho, não me faltam as coisas, não é isso, não há um momento específico de dificuldade, de um acontecimento trágico que seja até, não é isso, é no meu cotidiano, no meu dia a dia, me falta alegria, me falta prazer, me falta, aquilo que você olhando para trás, e aí eu quero que você volte no tempo. Tem gente aqui que vai fazer um esforço enorme, porque vai ter que voltar bastante, Então, mas volte no tempo e encontre aquele momento em que você fala, como estava bom aquele momento. Sabe aquela coisa que a gente fala, estou no meu melhor momento? Você já esteve no seu melhor momento? A noiva está no melhor momento no dia do casamento. Aí passa o casamento, já vem as dificuldades, já vem as lutas, já vem as aflições, e aí, enfim, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com isso? Só que ela se volta para o dia do casamento, de vez em quando pega lá o álbum de fotografia, não sei se hoje existe isso mais, eu acho que é eletrônico, mas pega o álbum de fotografia e aí começa a rever, nossa, olha, sabe, não foi legal? Quem já casou aqui? Bastante gente, Tem um casal recente aí, fresquinho, tá aqui também, se já se casou. Eu me casei, aquele dia foi tão bom, foi tão legal. Vamos tentar trazer a memória. Olha, a Bíblia diz que a gente deve fazer isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo. Então, você pode trazer à memória e deve trazer à memória aquilo que traz esperança. Volte agora no tempo, encontre aquele momento, o seu melhor momento, servindo a Deus. Lembra aquele dia? Não sei, talvez seja para você o dia em que você teve um encontro com Deus, e você atendeu ali ao apelo, e você fala, eu quero esse Jesus, e aquele dia foi tão extraordinário. Eu lembro o dia que eu me converti. Nesse dia em que eu me converti, estava na igreja presbiteriana renovada de Mauá, estava eu assentado ao centro, à minha destra estava o meu tio Samuel, e a minha, como chama aqui, a minha esquerda estava o meu irmão Marcelo, e todos eles fora da igreja, afastados, e a gente procurando igreja, e naquele dia foi feito o apelo, e aí eu falei, é hoje que eu vou aceitar Jesus, mas se eu levantar a mão, eles vão ficar aqui caçoando de mim, e aí só eu sozinho, e de repente fica eu sozinho, todo mundo olhando para mim. São pensamentos que vêm naquele instante, naquele momento, e é o Satanás, é o diabo, é o capeta, é o dragão, é a antiga serpente, é ele mesmo ali te influenciando os pensamentos para que você pense contrário à palavra,
e não tome as decisões corretamente. E ali você se sente, mas não, é hoje, eu já decidi. Porque lá atrás eu vinha vindo, eu decidi. Levantei minha mão. E aí, sabe, você já fez a ola? Quem já fez a ola aqui? Vamos fazer a ola aqui? Começa aí, Martelinho, você vai. Bora, vai. Vai, gente, vamos igreja, ó. Faz a ola. Foi mais ou menos assim, eu levantei a mão, outro levantou aqui, fomos 3 lá para frente. E aí, assim, excepcionalmente, não sei, pelo menos para mim naquele dia foi, o pessoal que estava no corredor da igreja fez ali aquele, sabe, juntando banco com banco, fizeram assim, levanta as mãos, dão as mãos, e a gente passou. Não sei se o pastor William estava na época, eu acho que ele estava meio afastado também, na época ele torcia para São Paulo, né? Ele torcia para São Paulo, então ele não estava na igreja, mas a Rosa estava lutando para que o William... Vocês eram casados, Rosa? Eu não lembro também. Não eram ainda, né? Mas aquele dia foi como se tivesse uma festa. E ali, nossa, esse foi o meu dia. O dia em que eu aceitei Jesus. Mas não foi só o meu. Foi do meu irmão Marcelo, foi do meu tio Samuel. Eu não lembro se tinha mais gente junto ali que aceitaram Jesus naquele dia. Mas aquele foi um dia que eu posso trazer à memória. E isso produz esperança. Tantas outras vezes e tantos outros momentos a gente pode buscar na memória aquilo que gera esperança. Quantos momentos bons você já viveu também em família? Quantos momentos bons você já teve ali com os amigos? Quantos churrascos? Acho que nem consegue lembrar porque, né? Mas, sabe, existem churrascos que você lembra. Apesar de você já ter vivido tantos churrascos, mas talvez alguns você consegue trazer a memória e falar, olha, ali foi um momento tão bom. Havia comunhão, havia alegria, né? Havia festa de fato, e você se sente, você consegue, cada um consegue buscar essas boas lembranças. Só que você precisa fazer um esforço tão grande para trazer boas lembranças. Quando o contrário é tão fácil. Você nem busca e as más lembranças elas vêm. Só que também isso é uma rotina, porque você se acostumou a isso. Você se acostumou. Ao invés de buscar boas recordações, você busca, aliás, busca não. Você ali se deixa afetar por más recordações. E obviamente isso vai sendo ali algo que vai te deixando para baixo. Deixando para baixo. Você nem percebe o que está acontecendo, porque isso vai acontecendo ali de forma sutil. Só que quando você se vê, você fala assim, cadê a alegria? Cadê a alegria? A Carla leu aqui no início do culto, Mateus 5, que diz, bem-aventurados, e a gente cantou, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Mais que feliz. Mais que feliz. Então, o estado de felicidade é um. E a gente consegue encontrar esse estado de felicidade. Agora, consegue se ver nesse mais que feliz? Talvez alguns digam assim, nossa, eu estou levando a vida. Deixa a vida me levar. Vira até pagodeiro. Né? Começa a cantar. É assim mesmo. Né? Começa a reclamar, a murmurar. Eu não lembro o desenho, mas era de um bichinho que ficava, ó vida, ó céus, ó mundo. Né? Eu não sei se é da sua época, Isaías é. Né? Com certeza, o Roberto também está dando risada ali, mas é só da sua época. O que é esse bichinho? Eu não lembro quem que era. Era uma hiena? Era uma hiena. A hiena ficava reclamando, ó vida, ó céus, ó mundo. Né? É o leão da montanha? Ah, o desenho é Leão da Montanha. Como? Lip Hard. Ah, você viu na internet. Lógico, claro. Né? Ah, ele é jovem, ele é da época da Patrulha Canina. Com certeza. Né? Olha só, a gente se deixa levar pelo cotidiano. E a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente precisa renovar a mente. Mas como eu renovo a minha mente? Então eu trouxe aqui um diagnóstico: tristeza profunda, falta de alegria, sabe? Naquilo que tinha prazer, ou em coisas até mesmo prazerosas, você já não sente, não,
Não sei, não consigo. É estranho isso. Aí, eu vou te colocar aqui dentro de uma situação, porque eu quero identificar quem você é. Você é crente? Você é crente? Porque pode ter, são dois públicos distintos e a gente tem que pregar para os dois públicos. Se você é crente, nasceu de novo, se o Espírito de Deus habita em você, e aí eu acho que gera em nós uma insatisfação ainda maior, porque eu não me conformo com isso, porque se o Espírito de Deus habita em mim, o que deveria estar acontecendo? Alegria. A gente até canta, cadê? Quem que é o pessoal das antigas? A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Aleluia. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Tem bastante gente das antigas aqui. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Né? A gente canta, e aí tem um ditado, não tem? Quem canta, ele tem um certo fundo de verdade, gente. Quem canta, seus males espanta. E aí então você traz isso para você como uma verdade e começa a cantar, né? E canta. Só que à medida em que você mais canta, você se sente ali de uma forma tão mais triste, você fala, não é possível, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou exaltando. Olha, eu estou falando para crente. Se você não é crente, você já vai entender já a partir de então como vai ser seu futuro, tá certo? Mas eu estou contando aqui, estou falando com crente nessa manhã. Por quê? Essa insatisfação que você fala assim, não faz sentido. Não faz sentido. Eu deveria estar vivendo o melhor momento da minha vida, mas de fato não estou. Falta alegria. Falta alegria. Então existem duas possibilidades que eu quero colocar para você hoje. E aí eu quero ver, você se... Não quero ver, não preciso ver. Você se veja, sabe? Onde você está, onde você se encontra. Ok? Uma dessas possibilidades, eu vou falar bem baixinho assim, porque a gente não gosta muito de falar essa palavra, né? Para vocês não se constrangerem tanto, mas eu falo bem baixinho assim para ninguém ouvir. Pecado. Vocês ouviram? Sim. Ouviram mesmo? Sim. Ouviram? Sim. Falei tão baixinho. Uma das possibilidades é de fato pecado. Pecado não confessado, pecado não abandonado, pecado que está ali escondido e enfim, ele fica lá. Eu quero ler com você o Salmo 51. Nesse salmo, é um salmo em que Davi, ele está agora falando com Deus, diante de um momento vivido. E esse momento que ele viveu, foi um momento fruto da sua própria escolha. Que a gente fala assim, nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas, elas nos colocam diante de situações que produzem em nós efeitos. Então, ele começa falando aqui já no primeiro versículo, tem piedade de mim, ó Senhor, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Note, Davi é esperto, ele é uma pessoa sábia. Ele não fala, Senhor, olhe para mim, que sou rei sobre a nação de Israel, uma pessoa sábia, uma pessoa que já venceu não sei quantas batalhas, uma pessoa que já fez isso, aquilo. Ele não traz os seus feitos, mas ele fala assim, olha lá, tem piedade de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Ele não se aventura a falar assim, segundo o meu proceder, segundo as suas misericórdias. Ele sabe que Deus é misericordioso, então ele apela para a misericórdia de Deus. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Note, Davi estava falando isso, essa é uma oração, num contexto de pecado, certo? Só que agora é um pecado que antes estava encoberto, escondido, e foi revelado, e não porque ele mesmo chegou e falou, preciso confessar.
porque ele tentou esconder. O pecado que ele cometeu, dos mais graves. Dos mais graves. Né? Adultério e assassinato. Quem aqui já matou alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Não vai filmar, gente. Pode? A gente mantém aqui. Não tem policial aqui na igreja, não. Pode, né? Bom, você pode não ter matado ninguém. Quem aqui já opa, né? Não vou nem vou fazer isso, senão vai ser uma ola aqui, talvez. Não, espero que não. Nessa igreja não. Mas sabe que tem igrejas por aí que a gente fala assim, o bicho pega. E sabe quem que é o bicho? É o chifrão, o capeta. Né? Que as pessoas acham que são fortes o suficiente. Então Davi está diante de um contexto de pecado grave, então não é pecadinho, vamos supor, às vezes você... O que a gente pode falar de um pecado menor? Uma mentirinha, né? Uma mentirinha. Quem aqui comete mentirinha? Esses dias o Henrique está fazendo aula de futebol lá em São Bernardo, e aí, para chegar na escola de futebol, eu preciso pegar uma avenida chamada Vergueiro. Chega num ponto lá no Rua de Ramos, que é terrível, terrível, ela trava. Eu acho que o semáforo deve ser 10 tempos. E você fica, aí tem uma faixa de ônibus ainda, e aí você chega assim, não está a 50 metros da escola, da entrada da escola, tem uma ruazinha aqui morta, não passa carro, não passa uma aula, nem rato passa ali, só que é contramão. E você fica olhando, falando assim, né? Está aqui. E teve um dia desse que eu estava lá naquela avenida, já falei, não aguento mais isso. E a gente começa a falar, não concordo com esse negócio de faixa de ônibus. Para que a faixa de ônibus? Vai, não passa com o ônibus aqui, e esse trânsito todo aqui, a gente começa a racionalizar, ok? E aí eu vejo um carro, 2 carros, 3 carros passando ali, eu falei, sabe de uma coisa? E eu não só pensei, eu falei, está todo mundo fazendo, eu entrei. E aí do que eu entrei, o Henrique falou, está todo mundo. O Henrique falou, mas você não é todo mundo. Aí, agora, no outro dia, né, indo para lá também, numa situação pior ainda do que a anterior, porque não andava o negócio, eu olhei, passei do lado dela assim, fiquei olhando para trás, assim, vontade de entrar naquela ruazinha, morta, gente, assim. Falei, mas eu não sou todo mundo. Porque você dá uma volta, passa em frente à escola, vai do outro lado, naquela rua que é contramão, né, que depois vira 2 mãos, é só aquele pedacinho assim, aquele que você entra ali rapidinho, é uma mão, as outras são 2 mãos, aí eu deixo o carro estacionado aqui, fica embaixo da escola, por cima aqui tem um estacionamento, só que custa R$5 o estacionamento, né? Aí nesse dia eu falei, sabe de uma coisa? E aí fiquei comigo, é o Espírito Santo falando comigo, você não é todo mundo. Por conta de R$5, por exemplo, você vai perder a sua bênção. Só que nós relevamos tantas coisas no nosso dia a dia, que se for uma pedra, talvez eu não cometa mais. Não, isso daí já... Você pode ter até vontade, mas não faz mais, porque você fala, eu sou crente. Né? Matar alguém dá vontade. Eu tenho vontade de matar um monte de gente. Principalmente motoboy. Tem uns motoboy aí que eu falo, oh meu Deus do céu, se esse carro desse uma guinada à esquerda, à direita, enfim, né? Aconteceu, sei lá, eu me assustei. Né? Dá vontade, mas a gente não faz. Por quê? Você fala assim, não, eu temo a Deus, mas vontade a gente tem. Né? A questão não são esses pecados maiores, mas são os menores. Que a gente vive cometendo, como que se assim, está todo mundo fazendo isso, então, mais um apenas, Deus nem vai perceber, porque tem tanta gente no mundo, né? Você acha que ele, naquele instante, naquele momento, ele vai olhar para mim? E aí a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Se você descer no mais profundo abismo, Ele está lá. Se você subir no mais alto monte, lá o Senhor estará. Se você estiver em casa sozinho,
E a Bíblia fala, e você é bíblico, né? Porque você pratica a verdade na sua vida. Ela fala, entra no seu quarto, fecha a porta. Só que ao invés de orar, você pega o celular, pega o computador. Está entendendo? Ao invés de fazer como a Bíblia diz, entre no seu quarto, fecha a porta e orarás em secreto. Você não preciso ficar aí pelas ruas e avenidas, levantando as minhas mãos para que as pessoas me vejam que eu estou orando. Olha, ele é espiritual. E a Bíblia diz assim, se você fizer assim, já recebeu a recompensa. As pessoas já estão vendo que você parece ser espiritual. Você não precisa ser. Ora em secreto. E o seu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. Davi, ele foi pego aqui, ele não quis confessar porque sabia que o negócio era feio, o que ele fez. E ele tinha planos futuros ainda. Ele tinha planos futuros. Ele fala, se eu confesso, meus planos serão afetados. Porque quando ele comete adultério e mata alguém, então quem ele matou? Matou o marido da mulher com quem ele queria se casar. Ele fala, então ele tem planos futuros ainda. E aí ele vai, enfim, finge que a situação está tudo de boa. E Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade para nós. Até um ponto em que Ele permite que nós passemos por uma situação exposição. Você fala, não, Deus não expõe ninguém. Olha, a palavra de Deus, ela diz lá em Hebreus capítulo 10, não, é o 9, que é o antes, fala assim, se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Porque Deus corrige a todos a quem Ele ama. Deus corrige. Deus corrige. Agora, a gente também se pega a esse aspecto do pecado. Aquele pecado que a gente coloca e todo mundo fala, isso é pecado, sabe? Tem coisa que a gente coloca aqui no telão, fala, e vocês vão fazer, vocês vão identificar, isso é pecado? É pecado. Isso é fácil identificar. Mas e aqueles que não são tão fáceis de identificar? Por exemplo, a Bíblia diz, e agora sim, Hebreus capítulo 10, não deixe de vir aos cultos. E aí eu não venho, e aí eu pergunto, isso é pecado? É pecado. Ela fala, ore sem cessar. É pecado não orar? É pecado. Quando ela fala para a gente, pregue em todo o tempo, seja oportuno ou não oportuno, é pecado quando eu não faço? A Bíblia diz para mim, e não é uma questão, porque não tem uma condicional, se vocês quiserem, está falando assim, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quando eu não faço, eu estou pecando? Estou pecando. Só que a gente, pastor Gerson, olha esses pecados, que são pecados, e não intitula eles como pecados. Mas como assim? Nem acha. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E as coisas vão indo. Só que chega um ponto, e aí no caso de Davi, eu vou usar essa passagem aqui para a gente poder se ver agora no diagnóstico. Porque Davi, depois de ser exposto, diferentemente de Saul, que foi o rei que o antecedeu, que Saul negava. Não! Sabe? Eu não sei, espero que você não seja como Saul. Espero que você seja como Davi. Esse Salmo 51, lá no finalzinho, ele vai falar algo que você já conhece. Eu não vou chegar agora aqui, vou deixar para frente. É aquela expressão lá de dentro, que você tira lá de dentro, né? Saul, pelo contrário, ele sempre tentava, ou ele encontrava um bode expiatório, não, foi porque eu Davi. Não, eu não fiz isso, porque na verdade eu fiz isso, não é bem o que você está pensando. Na verdade eu fiz isso, e o que eu fiz aqui, né, foi para melhor ainda. Porque... E aí, a gente encontra nas Escrituras sobre Saul dizendo assim, Deus não se agrada de sacrifícios tolos. Ele prefere a obediência. Na verdade, ele quer obediência. Obediência eu quero, e não sacrifícios. Davi vai reconhecer isso. A diferença de Davi para Saul é que Davi, ele tinha um coração quebrantado. Quando confrontado com o seu erro, o que ele dizia? Realmente, pequei contra os céus
pequei contra ti. Somente contra ti, ó Deus, eu pequei. E aí é o que ele está dizendo nesse salmo. Ele começa a fazer essa oração e fala, tem piedade de mim. Então, questão de sabedoria. Peça que Deus tenha piedade de Deus. Tem gente que fica naquela, eu não vou pedir misericórdia de Deus, não. Seja tolo, não. Tenha misericórdia de mim. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim, entre na sala do trono, entre. O que é entrar na sala do trono? É fechar a porta do seu quarto, é orar em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensar. É você entrar na sala do trono, entrar na presença de Deus. Então, lá está dizendo assim, entre com confiança na sala do trono, para que você receba misericórdia. Quem é que não precisa de misericórdia aqui? Quem é que não precisa? E aí quando a gente recebe misericórdia, note que tudo isso demanda o quê? Tempo na presença de Deus. Quando você recebe misericórdia, o passo seguinte é você estar habilitado, capacitado para fazer o quê? Para encontrar graça. E o que é graça? Uns vão dizer favor merecido, não merecido, tal, mas vamos definir de forma mais concreta para a gente. E fazer como Pedro disse, mas o que eu ganho com isso? A graça é poder. Graça é sabedoria. Então, quando você encontra a graça, você encontra poder para resolver uma situação que você não conseguiria resolver de outra forma. Você encontra sabedoria para você fazer o que você não conseguiria fazer de outra forma. Está entendendo? Consegue entender isso? Então, olha só, Davi, ele está sendo sábio diante de Deus. Aqui ele fala, tenha piedade de mim, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo, olha, ele está falando lá dentro de mim, reconheço as minhas transgressões. Ponto primeiro aqui, ponto de partida. Tem gente que não reconhece. Tem gente que continua a errar e não reconhece o erro, não confessa o erro, não abandona o erro. Trago sempre presente o horror do meu pecado, ou seja, ele está sendo afetado, ele está sendo ali sempre pressionado, existe a culpa. E o que a gente precisa eliminar é a culpa, porque Cristo já levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só que aí é onde você se volta. Eu não estou com paz, estou sem paz. E a falta de paz, a ausência de paz, implica alguma coisa que você precisa rever. Reconhecer, trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a sua sentença. Davi está reconhecendo, e tem crente que não reconhece isso. Vou trazer aqui a passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, 31, 32, não sei se... Mas é o 11, 30 para frente. Depois você pega e lê todo o 11, aí você vai encontrar certinho lá. E aí está dizendo assim, olha, vocês são corrigidos pelo Senhor, para que não sejam condenados juntamente com o mundo. Então o crente sim, é corrigido pelo Senhor, porque Ele ama. Ele ama. Se vocês estão sem correção, e aí, mas como que é a correção do Senhor? Davi está experimentando a correção do Senhor aqui. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas, portanto, justa é a tua sentença. Às vezes, na maioria dos casos, então não é às vezes, na maioria dos casos, as pessoas ficam de biquinho com Deus. Porque eu sou a menina dos seus olhos, né? E o Senhor está perguntando, por que o Senhor permitiu? Por quê? Aí entra naquela discussão filosófica de permissão, não permissão, de onisciência, onipresença, onipotência, né? E vai filosofando, vamos para a palavra está aqui. Vamos nos pegar a palavra pura e simplesmente. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável julgar-me condenado. Então o Senhor corrige. Então Ele é juiz. Ele condena. Ele não condena para a morte. O sentido da condenação aqui é qual? Eu estou te corrigindo para que você não seja condenado juntamente com o mundo. Reconheço que sou um pecador. Aí, olha só, porque tem gente que não consegue fazer essa leitura.
E ele faz essa leitura, e ele não tinha tudo que você tem hoje. Ele não tem tudo que nós temos. Nós temos a palavra, nós temos livros, pregações, tantas coisas disponíveis. Davi não tinha tudo isso. De onde ele tira todo esse conhecimento? De onde ele tirava todo esse conhecimento? De estar na presença de Deus. De andar com Deus. Quando ele diz lá que ele pode passar por um vale de sombra de morte, ele reconhece que mesmo neste momento Deus estaria com ele. É aquela intimidade com Deus. Nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. Porque a falta de intimidade com Deus produz esses efeitos também. Ainda que não seja aquele pecado que a gente fala, nossa, mas é um pecado, ainda que a omissão é um pecado. Quando Deus diz faça, você não faz, é pecado. E aí Deus vai te corrigir, vai te corrigir. E aí você se volta aqui como Davi, reconheço, olha que ele fala, que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concedeu minha mãe. Então que reconhecimento Davi está fazendo aqui? Ele está falando assim, eu fui gerado em pecado. Eu vim a este mundo como pecador. A essência do mal, a essência do pecado já está sobre a minha carne. Então eu peco porque eu me inclino para a carne. Só que se eu me inclinasse para o Espírito, eu não pecaria. E aí a gente chega em Romanos 5, 18, 19. Não andeis na carne. Não se incline para as coisas da carne, porque a carne ela não tem nada a ver com o Espírito. Incline-se para as coisas do Espírito. E aí, então, você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A nossa carne, ela vai sempre conflitar com o nosso espírito que nasceu de novo. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Então, olha só, o verso 6. O que está dizendo aqui? Reconheço, Senhor, que tudo isso que eu estou passando, toda essa angústia, essa tristeza, essa falta de paz, que ele vai mais à frente chamar aqui, vai expressar ela de uma forma tal, eu não vou chegar nela ainda, porque você vai comigo até lá. Ele está falando assim, eu sei que o Senhor quer restabelecer, ou estabelecer a verdade no meu interior, porque no meu interior não está a verdade. Então o Senhor está permitindo eu passar por este momento para estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração. Então o Senhor ministra sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo. Aí ele vai usar uma expressão de limpeza, de algo que era usado naquela época para limpar. Então não sei o que você pode usar aqui. Purifica-me com sabão omo, purifica-me com cloro, purifica-me com água sanitária. O que limpa aí? Purifica-me com soda cáustica. Purifica-me com limpa-piso. Sei lá. Uma coisa que limpa mesmo. Um negócio que, olha, vai limpar. Vai limpar. E ele traz essa expressão, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Olha só, o desejo do coração dele é se tornar mais limpo possível. Mais limpo possível. Então, há um desejo, ele reconhece, ele tem um desejo, faz, e aí, olha aqui o ponto que a gente chega para nós aqui, porque eu estou falando para crente, né? Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria. Talvez aquilo que te falte hoje esteja faltando. A alegria que outrora você já teve. Faz-me voltar, é uma volta, você já teve. A ouvir júbilo e alegria. E aí, olha só como ele se sentia. E os ossos que esmagastes exultarão. O que Davi está dizendo aqui? Ele está falando aqui assim, que a culpa era tamanha que o seu físico estava sofrendo os efeitos daquilo que ele estava passando, daquela correção que vinha ali sendo submetida. Então você talvez se veja aí hoje, não entenda por que a fraqueza. Fisicamente você fala assim, nossa, mas eu corria 1 milha. Tem um tempo também, tá, gente? Então não vamos querer achar que, né? Mas assim, você olha para você hoje,
e você, nos altos dos seus 30 anos, já se sente uma pessoa de 80. Eu não sei como que é ser de 80. Mas sabe, desânimo, cansaço, a fraqueza, a falta de perspectiva, aquela coisa de não querer mais. E aí tem gente que se deixa levar pela situação a tal ponto que chega na depressão, alimenta ainda mais a depressão e depois parte para onde? Note que essas coisas, elas acontecem. Só que a gente deve, e Davi está aí colocando diante de nós um caminho. Ele fala, olha só, Senhor, eu quero voltar a ouvir o júbilo de alegria. Eu quero ter os meus ossos exultando dentro de mim, o meu físico também louvando ao Senhor e desfrutando daquilo que eu posso desfrutar. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. E aí, olha que oração. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito. O que é um espírito inabalável? Que não se abala. Que não se abala. É essa coisa do espírito ficar toda hora. O espírito, você não sabe se o espírito é espírito ou se é alma. Até o espírito está tendo problema de identidade aqui. Porque espírito é espírito. Ele não é alma. Só que fica ali. Quando o espírito precisa ser inabalável, ele não se abala por coisa alguma. Se o Espírito de Deus habita em nós, se o Espírito de Deus habita em você, aquele Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, será que ele não é capaz de resolver ou de dar o poder, a sabedoria para você sair desse buraco? Se ele traz Jesus lá de baixo da morte, quem pode mais, pode menos. Quem pode mais, pode menos. E aí, restitui-me a alegria da tua salvação. Verso anterior ainda. Não me afastes da tua presença. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu não estou falando que Deus vai tirar e Deus não quer fazer isso. Mas o que Davi está falando aqui? Davi está ensinando uma oração para nós. Ó Deus, não permitas que jamais o seu Espírito se apague em mim. Pelas minhas próprias escolhas. Não permita que as minhas escolhas, então, olha, tenham uma vontade, tenham um desejo. Porque assim, tem gente que fica flertando com o mal, flertando com o pecado, e ele vai ali, não, mas é só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Diferentemente, aquele que tem, e aí a gente vai chegar aqui no verso que, coração quebrantado. O coração quebrantado é aquele que fala, Senhor, a minha carne está difícil. Está difícil lutar. A carne está aqui. É tão presente. Mas Deus, o desejo da minha carne, você não diz mais o desejo do meu coração, porque você nasceu de novo, né? O desejo da minha carne é fazer isso. Mas eu não quero, Senhor, eu quero andar no Espírito. Eu não quero satisfazer os desejos da carne. Então não afaste de mim o teu Espírito. Não permita que eu vá por esses caminhos que eu estou tão ali atraído, parece que tem um imã tão forte me puxando e eu sou um metal. Não permita. E aí é nesse ponto que Deus vai te ajudar. E Ele não vai permitir. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me como um espírito disposto a obedecer. Davi está fazendo essa oração. Quando a gente leu aquela parte do purifica-me, limpa-me como um isopo, sabe que é lavar? Né? Essa passagem aqui é uma oração. É a palavra de Deus, são as Escrituras. O que isso tem que... Como isso funcionaria? Ela é a cândida, o cloro. Só que aí, quem lava... A Isilda lava bem roupa. Esses dias eu tentei fazer um negócio que ela falou que deu certo, e eu vi o pano ficou branquinho. O pano está todo manchado lá em casa. Mesmo com aquela coisa que você deu lá, que falou que, nossa, inventaram aqui um negócio que tira tudo. Não tirou nada. Mas não é que não tirou nada, é porque ela sabe fazer. Eu não sei. Né? A gente quer aquela coisa imediata. Você joga ali em cima, fica olhando ali 2 segundos, acha que já vai funcionar.
Às vezes a gente pega aquela mancha, pega o cloro, joga em cima assim, a mancha sai, mas o tecido também sai, né? Ele se desfaz. Então tem jeito para tudo, você tem que saber fazer. Às vezes a gente quer ser limpo, mas a gente não se permite pegar a palavra e limpar com a palavra. A gente passa por ela assim, ó, vou ler a Bíblia hoje. Né? Porque você tem outras prioridades. Ao invés de você parar e ficar aqui meditando, limpa a palavra, limpa. Ah, mas eu já li uma vez, lê duas agora. Decora isso, fica aqui em cima, faz como Davi. Começa a decorar essa parte aqui, ó Deus, cria em mim um coração. E vai lendo. Ah, não decorei ainda, cria em mim um coração puro, Senhor, sim. Cria em mim, deixa eu ver o outro aqui. Renova em mim um espírito inabalável. E fica. E é nesse ponto que você fica, que você está sendo limpo, está sendo transformado. É nesse momento em que você está ali, se expondo à palavra, em oração, falando com Deus, e ali você volta de novo. Você fala, eu preciso ser limpo. Então isso demanda tempo. Não faz de mim da tua presença, e nem tire de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me. É tentar imaginar como que Deus faz isso. Sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Note, então significa que o espírito também pode não obedecer. Viram isso? Mas sustenta-me, ó Deus. Então, Senhor, me sustenta em suas mãos. Mantenha-me em ti. Mantenha-me em ti. Me sustenta, Senhor, com um espírito disposto a obedecer. Então você está falando, Deus, muda o meu interior. Muda o meu interior. E aí, o resultado disso qual é? É no verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Olha, a minha experiência trará um testemunho. E eu poderei libertar pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Eu vou avançar aqui para o verso 15. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios. Olha, você está pedindo a Deus, e Davi estava pedindo, até a minha oração. Dê palavras corretas à minha oração, que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Porque o Senhor não te deleitas em sacrifícios, nem tem prazer em oferendas. Pois se assim fosse, eu sou rei, tenho boi, tenho ovelha, eu posso fazer aqui milhares de sacrifícios. Só que tudo isso pouco importa se lá dentro de mim a intenção é outra. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é um coração quebrantado, contrito. Um coração que reconhece que precisa de ajuda. Um coração que reconhece que só o Senhor é Deus. É um coração que fala como os discípulos falaram para Jesus: a quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aonde eu vou? O que vai me trazer alegria e prazer? Serão as coisas deste mundo? Não, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então eu preciso de ti. Aí a gente canta: preciso de ti. Estou cantando: preciso do teu perdão. Por isso que cadê o pastor William? Estava ali, os músicos. A himnologia é importante na igreja. Porque é neste momento que eu estou a sós, que me vem à memória o louvor. E aquele louvor, normalmente, se você perceber, você está cantando músicas que são mais acessíveis. O que são acessíveis? São mais fáceis. Eu consigo também cantar. E ele está falando disso aqui, o louvor está... Eu quero que o meu louvor, olha, esteja nos meus lábios, Senhor. Dá-me as palavras corretas. Meu coração está quebrantado diante de ti. Se nessa manhã o Senhor está falando com você, eu quero que você reflita sobre se o teu pecado não é aquele pecadão,
mas é pecado de qualquer forma. A palavra de Deus, ela diz assim: tudo que você faz sem fé é pecado. Tudo que você faz sem fé é pecado. Mas uma coisa que eu posso aqui te dizer, e trazendo para mim a mesma reflexão, e é o que eu acredito seja mais nesse sentido que Deus está nos levando, é dizer para você: onde você está, que você já não me busca mais? Onde estão os teus passos, os teus caminhos que você já não tem prazer na minha lei, e nela você não medita de dia e de noite? Cadê aquela ousadia que você tinha lá no começo? A mesma ousadia que Deus disse para Josué. E às vezes a gente lê naquela passagem de Josué, a gente não entende que Deus está falando isso. Que ele diz assim: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Cuides de fazer tudo quanto está escrito neste livro. E aí, se você voltar nos versos anteriores, Deus está falando para Josué o seguinte: esforça-te, seja corajoso. Às vezes a gente lê aqui: esforça-te, seja corajoso. Seja corajoso para enfrentar o urso, para enfrentar o leão, para enfrentar o exército inimigo. Não, é ser corajoso para enfrentar a luta que tem para você não ler a palavra, para você não orar, para você não buscar. Então é uma luta, porque a carne está militando contra o seu espírito. E Jesus disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela não cogita as coisas de Deus. Então a preguiça, a falta de vontade: mas se eu tivesse vontade, se eu tivesse disposição, até que eu buscar. Mas a questão é essa: a falta de vontade, essa preguiça espiritual é um sinal e é um indício de que você tem que buscar ainda mais. Não entrarei no mérito hoje, porque não dá tempo. Se a gente tivesse mais tempo para falar, na verdade eu queria até pregar sobre esse ponto, mas aí depois, refletindo melhor, porque a gente precisa primeiro se preparar para ele. E quer se preparar? De repente a gente vai aí programar uma sequência de 3 dias de ministrações específicas nesse assunto. Porque aí eu me volto nesse ponto aqui. Há um instrumento poderoso que a Bíblia nos ensina, e que a Bíblia fala assim: as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente. Então nós temos armas, e tem uma arma que é poderosa, e Deus tem falado comigo com frequência, me chamado a atenção, falando assim: você não fez ainda o que eu estou falando para você fazer. E aí eu me vejo nessa passagem, diante dessa situação, assim. Porque sinto a inclinação do Espírito nesse sentido para falar assim: nós precisamos, fale à igreja, ministre isso, insista nisso. Porque o tempo em que nós estamos vivendo, os dias